O vento uivava lá fora, como se carregasse consigo todas as tristezas do mundo. Dentro da pequena casa, Elias, um homem já na casa dos 60, observava a chuva cair incessantemente pela janela. Seus ombros curvados pareciam carregar o peso de muitos anos, e seus olhos, antes tão brilhantes, agora refletiam apenas a melancolia de um coração solitário. Desde a partida de sua esposa, Clara, a vida havia perdido a cor. Os dias se arrastavam em uma rotina monótona, preenchidos pelo silêncio e pela saudade. Elias se sentia como uma árvore seca, desprovida de folhas e flores, incapaz de sentir a alegria da primavera. Seu trabalho como relojoeiro, que antes o enchia de satisfação, agora era apenas uma obrigação. As engrenagens, antes tão fascinantes, pareciam zombar de sua incapacidade de consertar o tempo, de trazer Clara de volta. Ele se sentava em sua bancada, rodeado de ferramentas e peças minúsculas. Mas seus pensamentos estavam sempre longe, perdidos nas memórias dos momentos felizes que compartilhou com sua amada. As risadas, os abraços, as conversas ao pé da lareira, tudo agora era apenas uma vaga lembrança, uma sombra do passado. Um dia, enquanto limpava o sótão empoeirado, Elias encontrou uma velha caixa de madeira. Curioso, abriu-a e se deparou com um tesouro de recordações. Fotos antigas, cartas amareladas pelo tempo e pequenos objetos que contavam a história de sua vida. Entre eles, um pequeno livro de capa azul com o título A Arte de Recomeçar. Clara o havia ganhado de presente muitos anos atrás e nunca o tinha lido. Elias pegou o livro nas mãos, hesitante. A ideia de recomeçar parecia absurda, quase uma traição à memória de sua esposa. Mas algo o impulsionou a folhear as páginas amareladas. As palavras do livro eram simples, mas carregadas de sabedoria. Falavam sobre a importância de aceitar a dor, de aprender com o passado e de abrir o coração para novas possibilidades. Elias sentiu um nó na garganta ao ler um trecho que falava sobre a importância de honrar a memória dos entes queridos, não através do sofrimento, mas através da busca pela felicidade. Aquelas palavras ressoaram em seu coração como um raio de esperança em meio à escuridão. No dia seguinte, Elias acordou com uma sensação estranha, diferente de tudo o que havia sentido nos últimos meses. Era como se uma pequena chama se acendesse em seu interior, um desejo tímido de voltar a viver. Ele decidiu sair para caminhar, algo que não fazia há muito tempo. O sol brilhava no céu e os pássaros cantavam alegremente. Elias respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões. Enquanto caminhava pela praça, ele viu um grupo de crianças brincando perto da fonte. Seus risos eram contagiantes e Elias não pôde evitar um sorriso. Uma das crianças, uma menina de cabelos cacheados, tropeçou e caiu, machucando o joelho. Elias se aproximou e ofereceu ajuda. Com cuidado, limpou o ferimento e colocou um curativo. A menina o olhou com seus grandes olhos castanhos e sorriu, agradecendo-lhe com um abraço apertado. Naquele momento, Elias sentiu algo se transformar em seu interior. Aquele gesto simples de bondade o havia preenchido de uma alegria que ele não sentia há muito tempo. Nos dias que se seguiram, Elias começou a se envolver mais com a comunidade. Voluntariou-se para consertar os relógios da igreja, ajudou os vizinhos com pequenos reparos e até começou a dar aulas de relojoaria para jovens interessados. Aos poucos, a solidão foi dando lugar à companhia, a tristeza à alegria e a desesperança à fé. Elias descobriu que a vida,
Mesmo com a ausência de Clara, ainda podia ser bela e significativa. Ele aprendeu que a dor podia ser transformada em força e que o amor, mesmo quando perdido, podia renascer em novas formas. Um dia, enquanto limpava a velha oficina, Elias encontrou uma caixa empoeirada no fundo de um armário. Dentro dela havia uma coleção de cartas antigas, amarradas com uma fita desbotada. Reconheceu a caligrafia delicada de Clara. Hesitante, abriu a primeira carta. Era uma declaração de amor, escrita em um papel amarelado pelo tempo. As palavras de Clara eram tão vívidas, tão cheias de paixão e esperança, que Elias sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele passou horas lendo cada carta, revivendo os momentos felizes que haviam compartilhado. Em uma das cartas, Clara falava sobre um sonho que tinha: construir um jardim para as crianças da comunidade. Um lugar onde elas pudessem brincar, aprender e se conectar com a natureza. Elias nunca havia ouvido falar desse sonho, mas sentiu que era um chamado, uma missão que Clara havia deixado para ele. No dia seguinte, Elias procurou o padre da igreja local e compartilhou o sonho de Clara. O padre, um homem bondoso e compreensivo, se emocionou com a história e ofereceu um terreno baldio ao lado da igreja para a construção do jardim. Elias, com a ajuda de alguns voluntários da comunidade, começou a trabalhar no jardim. Limparam o terreno, plantaram flores e árvores frutíferas, construíram um pequeno lago e instalaram um balanço. O trabalho era árduo, mas Elias se sentia revigorado. Cada flor que plantava, cada árvore que cuidava, era uma homenagem a Clara, uma forma de manter sua memória viva. Enquanto trabalhava no jardim, Elias conheceu Dona Maria, uma senhora idosa que morava em frente à igreja. Dona Maria era uma jardineira experiente e se ofereceu para ajudar Elias com o projeto. Ela compartilhou seus conhecimentos sobre plantas e flores, ensinando-lhe técnicas de jardinagem que ele nunca havia imaginado. Dona Maria também se tornou uma amiga querida de Elias. Ela o ouvia pacientemente enquanto ele desabafava sobre sua dor e solidão e o encorajava a seguir em frente. Um dia, enquanto conversavam no jardim, Dona Maria disse a Elias: "A dor é como uma semente. Se você a plantar em terra fértil, ela pode florescer em algo belo." As palavras de Dona Maria tocaram o coração de Elias. Ele percebeu que a dor da perda de Clara não precisava ser um fardo, mas sim uma oportunidade de crescimento e transformação. Ele decidiu transformar sua dor em amor, em esperança, em serviço à comunidade. Quando o jardim ficou pronto, Elias convidou as crianças da comunidade para uma festa de inauguração. As crianças ficaram encantadas com o jardim. Correram, brincaram, riram e se divertiram como nunca antes. Elias observava as crianças brincando, sentindo uma alegria profunda em seu coração. Ele sabia que Clara estaria orgulhosa dele. Naquele momento, Elias percebeu que havia trocado a dúvida pela luz da fé. Ele havia encontrado um novo propósito na vida, uma nova razão para seguir em frente. Ele havia aprendido que o amor, mesmo quando perdido, podia renascer em novas formas e que a dor podia ser transformada em força. Elias voltou para casa naquela noite com o coração leve e a alma iluminada. Ele sabia que a jornada ainda era longa, mas que não estava mais sozinho. Ele tinha a fé, o amor e a esperança para guiá-lo. E, acima de tudo, ele tinha a certeza de que Clara estaria sempre ao seu lado, em espírito, guiando-o e protegendo-o. A partir daquele dia, Elias se dedicou a cuidar do jardim e a ajudar a comunidade. Ele se tornou um exemplo de superação e esperança para todos que o conheciam.
Sua história inspirou muitas pessoas a transformarem suas dores em ações positivas e a encontrarem a luz da fé em meio à escuridão. O tempo passou e Elias continuou a florescer junto com o jardim que construiu em memória de Clara. A praça, antes um local esquecido e sombrio, agora era um ponto de encontro vibrante, cheio de vida e cor. As crianças da comunidade se reuniam ali todas as tardes para brincar, os idosos encontravam um lugar tranquilo para descansar e conversar, e os jovens se inspiravam na beleza do jardim para expressar sua criatividade. Elias se tornou um farol de esperança para todos, mostrando que mesmo após a maior das perdas, é possível encontrar um novo caminho e um novo propósito. Um dia, uma jovem chamada Sofia se aproximou de Elias. Ela havia perdido o emprego recentemente e se sentia desanimada e sem perspectivas. Sofia contou a Elias sobre seus sonhos e ambições e sobre como a situação a havia deixado desesperançosa. Elias ouviu atentamente e, ao final da conversa, a convidou para caminhar pelo jardim. Ele mostrou a ela as flores que haviam nascido da terra árida, as árvores que haviam resistido às tempestades e os pequenos detalhes que tornavam aquele lugar tão especial. "Veja, Sofia", disse Elias, apontando para uma rosa que acabava de desabrochar. Mesmo no inverno mais rigoroso, a natureza encontra uma maneira de renascer. Assim como essa rosa, você também pode florescer novamente. Acredite em si mesma, não perca a esperança e continue cultivando seus sonhos. As palavras de Elias tocaram o coração de Sofia. Ela percebeu que, assim como o jardim, ela também tinha a capacidade de se reinventar e superar os obstáculos. Inspirada pelo exemplo de Elias, Sofia começou a procurar novas oportunidades de trabalho. Ela se dedicou a aprimorar suas habilidades e a expandir seus conhecimentos. E, após algumas semanas, conseguiu um emprego ainda melhor do que o anterior. Sofia voltou ao jardim para agradecer a Elias. Ela o abraçou com carinho e disse que ele havia sido sua inspiração e seu guia. Elias sorriu e disse que a verdadeira força estava dentro dela e que ele apenas havia ajudado a despertar essa força. A história de Elias e Sofia se espalhou pela comunidade e cada vez mais pessoas procuravam Elias em busca de conselhos e apoio. Ele se tornou um conselheiro, um amigo e um mentor para muitos. Elias aprendeu que, ao ajudar os outros, ele também estava se curando e se fortalecendo. Ele descobriu que a verdadeira felicidade está em servir ao próximo e em compartilhar o amor e a esperança. Anos se passaram e Elias continuou a cuidar do jardim e a inspirar as pessoas. Ele envelheceu com serenidade e sabedoria, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de conforto no coração. Quando chegou a hora de partir, Elias deixou um legado de amor, esperança e fé. Sua história continuou a ser contada de geração em geração, inspirando as pessoas a trocarem a dúvida pela luz da fé e a transformarem suas dores em ações positivas. Elias nos ensinou que a vida é um jardim que precisa ser cultivado com amor e cuidado, que a dor é como uma semente que pode florescer em algo belo, que o amor é a força que nos move e nos conecta, e que a fé é a luz que nos guia em meio à escuridão. Se você também se sentiu tocado por essa história, se você também busca a luz da fé em meio às suas dúvidas, convidamos você a se inscrever em nosso canal e a continuar acompanhando novas histórias que tocam a alma. Lembre-se, você não está sozinho. Acredite na sua força, cultive seus sonhos e nunca perca a esperança. A luz da fé está sempre ao seu alcance, esperando para iluminar o seu caminho. Transforme a sua dor em força
e inspire outros a fazerem o mesmo. Juntos, podemos construir um mundo mais belo, mais justo e mais cheio de amor.